Alô, alô, escavanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Lovecraft Country, sim, um review da temporada completa. Eu falei que eu ia fazer isso lá quando eu gravei sobre o primeiro episódio e agora que ela terminou, estou aqui. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreva. Estou sempre falando sobre filmes, séries, literatura, as coisas que eu sou apaixonado e se você gosta dessas coisas também, esse é lugar pra você. Eu vou entrar direto no último episódio, né, e deixar claro que eu não achei ele maravilhoso, não achei ruim, né, eu achei ele um episódio mediano, né, um season finale mediano, para uma temporada que, de certa forma, foi uma boa temporada quando você coloca aí episódios, né, na balança. Não foi perfeita, né? Eu acho que não é isso algo que dá pra falar de Lovecraft Country. Por sinal, há bastante inconsistência, né? A gente tem episódios que são simplesmente fenomenais e episódios que são bem fracos, né? Que acabam, na realidade, muito mais apelando para alguns sentimentos nossos do que necessariamente tendo uma qualidade narrativa por si só. Eu, na realidade, já achava que não gostaria do final, porque eu acho que o que faz Lovecraft Country bom não é necessariamente aquilo que está representado ali no final do episódio. Eu acho que a essência episódica e procedural faz Lovecraft Country brilhar muito mais do que essa narrativa, né, principal que tem a história. No caso, a narrativa que a gente vê iniciada ao final do primeiro episódio, mas mais propriamente assim no segundo episódio, né, que é ali aquela história sobre o controle da magia e os filhos de Adão. Essa história dos filhos de Adão, para mim, na realidade, é o ponto mais fraco da série. E imaginando eu que provavelmente a conclusão da narrativa seria ligado a isso, obviamente eu provavelmente não iria gostar tanto assim, que foi o que aconteceu. Apesar disso, né, apesar desse fio central, eles acertadamente na temporada escolheram um caminho muito mais procedural, né, episódico, por assim dizer, onde esses episódios de alguma forma deixam uma ferramenta, uma peça do quebra-cabeça dessa história principal. Indo muito numa linha de narrativa pulp, né, visitando vários gêneros e subgêneros da ficção, especialmente também do próprio horror. E isso é algo que eu achei muito gostoso e, obviamente, isso vai fazer com que a série tenha altos e baixos, né? Vai ter bons episódios e vai ter outros episódios que são só medianos, alguns até eu considero ruim. Particularmente, como eu falei, né, o segundo episódio e o último episódio. O último episódio, na realidade, para mim, o que mais deixa ele problemático são os deuses ex machina, né, as soluções desesperadas do problema e a pressa em resolver. Pressa essa que acaba acontecendo pelo fato de que eles escolheram fazer uma narrativa procedural. E no fim das contas, essa grande narrativa final, esse full circle, né, esse círculo que se fecha, que é o próprio nome do último episódio, acabou tendo que ser apressado e sem respostas, e com respostas muito vagas para soluções que precisavam, né? Então, no fim das contas, eu gosto da mensagem e eu acho interessante todo o simbolismo que tem na figura do Atticus crucificado e o sangue retirado e todos esses elementos, né, do sacrifício do povo negro para o branco, né, que basicamente a série é bem literal com isso, só que tanto esse simbolismo quanto a mensagem racial, elas estão presentes em todos os episódios. E alguns executam isso bem e outros não executam isso bem. Então, eu não vou necessariamente, digamos assim, celebrar esse último episódio por essa simbologia tão bonita e tão bem feita em relação ao racismo. E nesse ponto eu dou os créditos, né? Sempre que ela está fazendo simbolismos com a temática racial, com a questão política, ela acerta bem a mão. O que na realidade ela erra algumas vezes é na parte de narrativa mesmo, de diversão e de consistência estrutural da história. Mesmo com um final que não foi brilhante, né, ou excepcional, a série é uma das melhores séries do ano e é uma série excepcional. Tem episódios extremamente marcantes. E essa é a grande questão do Lovecraft Country, né? Quando ela é ruim, ela é mediana. Quando ela é boa, ela é excepcional, né? Ela se destaca muito. Episódios como o episódio 4, né? Uma história da violência, onde a mulher negra troca de pele com a mulher branca. Episódios como o 5, né? O episódio da Guerra da Coreia, que apresenta ali outros elementos, né? Dentro desse universo mágico que a história se propõe. Episódios como o episódio 8, que tem uma cara muito própria do Jordan Peele, que é um dos produtores da série, apesar de ela ser criada pela Misha Green, né? Coisas que, por exemplo, a gente viu na série Us, né? Coisas que a gente viu, por exemplo, no filme Us, do diretor.
Episódios como o próprio primeiro episódio, Sundown, né, que vai resgatar ali as cidades do pôr do sol norte-americanas, onde os negros não podiam circular. Além, obviamente, né, de todas as referências com a historiografia e com a história da negritude na América. Né? Aquele uso muito sábio de áudios, né, que são da época. E se você pesquisar, você vai ver aí, né, como essas referências são maravilhosas, não só desses áudios, que muitas vezes são discursos, algumas vezes são músicas, enriquecem essa narrativa. Talvez justamente por esses episódios brilhantes da série eu esperasse um pouco mais desse final, especialmente porque é um final onde acontecem sacrifícios, né? Você tem, por exemplo, a morte do Atticus, que eu não senti tanto impacto pela morte dele, né? E isso é algo pra mim que pesa, porque foi um personagem que eu adorei. E não sei se o caráter Deus Ex Machina e de tudo pode na história e de soluções meio que tiradas da cartola, acaba tirando um peso da narrativa. Quase como as esferas do dragão tiram um pouco o peso das mortes no desenho. Então eu não sei se ficou esse senso de não consequência, ou talvez a escolha da série parecer que vai continuar, ou seja, a probabilidade de continuar com o retorno do personagem é muito grande. Então, eu preferia, na verdade, que a série tivesse se resolvido e que fosse dito que é uma série de uma temporada só. Assim, talvez esse último episódio tivesse um peso mais forte nessa sensação da morte e do sacrifício do Atticus. Eu não consegui ter uma conexão emocional como eu tive em diversos episódios. Eu me emocionei nessa série várias vezes. Para mim, essa cena, né, que seria a cena da morte do Atticus, ela deveria ter esse peso maior. E talvez uma coisa que tenha, né, de certa forma, diluído isso sejam os efeitos especiais. Ficou com um ar artificial a própria cena em si, né, e isso acabou para mim pesando negativamente. Como eu falei, teve alguns elementos na narrativa que eu não gostei, né? Essa coisa dos filhos de Adão e do livro dos nomes e etc. Teve a questão da Hipólita e a viagem para aquele multiverso tecnológico, foi algo que, apesar de que eu gostei do episódio dela em si, nessas viagens e as experiências dela, a forma da viagem no tempo e aquela estética futurista, apesar de eu achar até que casa com essa narrativa procedural pulp que a série se propõe, para mim foi um dos elementos que eu não gostei, e eu sabia que ele retornaria aqui como uma ferramenta de resolução no final da trama. Uma coisa que eu gostei foi o retorno da Dia, né, que ela é ali a Kimirro, essa raposa, essa entidade, só que eu achei tão subutilizado a personagem no final, né? Ela tinha toda uma narrativa de não perder a humanidade, né, de querer resgatar essa humanidade que ainda está nela, ou encontrar a sua humanidade, e no fim das contas ela serviu meio que como uma tomada, um cabo para ligar o Atticus com a menina e a magia que a Letty estava fazendo acontecer, quando eu esperava muito mais um sacrifício dela, talvez dessa parte humana, para poder salvar o Atticus de alguma forma, ou fazer a magia acontecer de alguma forma, ou mesmo um sacrifício de si mesma, né, provando-se assim humana, né, e tendo essa conexão profunda. Então, no fim das contas, os três elementos que foram meio que estabelecidos para ser utilizados no final da temporada, né, que é a Dia, né, a Máquina do Tempo, e os Filhos de Adão, 2 eu não gosto e 1 eu achei mal utilizado. Então por isso que eu tive talvez tanto problema assim. Mas no fim das contas, é uma série maravilhosamente atuada, com personagens que são carismáticos, que você se conecta, que tem narrativas muito interessantes de se acompanhar. A atuação do Jonathan Majors, né, que faz o Atticus, a atuação da Journey, que faz a Letty, são simplesmente fantásticas. O Michael K. Williams, né, que faz o pai do Atticus, ele, no episódio 9, né, tem um momento com ele brilhante, né? Então, tipo, é uma série realmente muito forte, muito bem conduzida narrativamente. E, obviamente, né, trabalhar essas ficções, especialmente essas escolhas que eles fizeram de ficar numa linha tênue entre o procedural, né, que é essas narrativas mais episódicas, e ter um arco narrativo, acabou, de certa forma, prejudicando o final da série, né? Manteve uma grande qualidade no corpo dela como um todo, porém, né, essa resolução acabou sendo fragilizada, por assim dizer. Mas, cara, que maravilha, que experiência maravilhosa, uma narrativa negra, poderosa, com uma mensagem insurgente, né? No momento onde a gente vê, e é uma série que fala sobre a raça nos Estados Unidos, né? Mas obviamente isso ecoa
para a questão racial na América inteira, né, que é um problema muito sério, mas nos Estados Unidos em específico a gente está vendo uma situação de tensão racial fortíssima, né, com o candidato à presidência dos Estados Unidos incapaz de reconhecer a extrema direita, né, e a atuação e o discurso de extrema direita como algo nocivo para essa sociedade. É fantástico ver um produto cultural saindo nesse sentido, com essa força, com essa incisão, especialmente quando a gente tem escutado tanta bobageira de pessoas fazendo comentários dizendo que a cultura pop ou a produção cultural de livros, filmes e séries não tem que ser política. É ser completamente sem noção do que é política, do que é o fazer artístico, né, e o que é o ser humano, né, como um ser político. Então, é maravilhoso, né? Para mim, é um dos grandes acertos do ano e fica aí guardado no meu coraçãozinho. E provavelmente irei rever alguns dos episódios dessa temporada algumas vezes na minha vida. Sinceramente, ao contrário do que muita gente quer, eu não quero uma nova temporada de Lovecraft Country se for para continuar a história desses personagens. Talvez, se vier um novo roteiro, com uma nova temporalidade, né, se passando num outro período, retrazendo esses elementos de magia e etc., eu estou muito interessado em ver. Porém, para repetir os personagens, talvez trazer um Atticus de volta, para mim enfraqueceria ainda mais esse final que já não foi muito acertado. Mas essa é só a minha opinião, eu queria ouvir a de vocês, deixa aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima e tchau.